Bom dia novamente, dando continuidade ao nosso primeiro Seminário Internacional de Cultura. Nós teremos a presença do Alexandre Fritzen. Então eu vou apresentar aqui o Alexandre, mas antes eu vou chamar ele na tela, até para, como ele está lá no Rio Grande do Sul, para ele ver eu apresentando, né? Deixa eu dar as boas-vindas aqui para o Alexandre. Oi, Alexandre, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Alexandre, eu dizia que a gente vai estar continuando aqui o primeiro Seminário Internacional de Cultura e eu ia te apresentar, mas você não estava na tela, como você está longe, então essa coisa da tecnologia, eu falei, deixa eu colocar ele na tela aqui para ele ver. Então, o Alexandre Fritzen é instrumentista, compositor, pesquisador, doutor e professor de música, é também mestre, bacharel e licenciado em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em educação musical pela Sensupeg e em gestão cultural, cultura, desenvolvimento e mercado. Falamos muito aqui, viu, essa semana já sobre cultura, desenvolvimento e sobre cultura e mercado. Indicado como um dos 5 principais instrumentistas eruditos do Brasil no 6º Prêmio Profissionais da Música, possui uma atuação híbrida no cenário musical, tendo realizado centenas de apresentações em 9 estados brasileiros e também na Argentina, Espanha, Letônia e Uruguai. Como compositor, teve seu nome incluso no anuário Viva a Música do Ministério da Cultura desde 2009, publicação que nomeia os principais representantes da música no Brasil. É professor do curso de licenciatura em Música e Produção Audiovisual Cinema da Universidade de Caxias do Sul, a UCS. Na área de pesquisa, seus estudos versam sobre estratégias de estudo, leitura musical à primeira vista e música e tecnologia. Olha só, estamos ligando muitos assuntos aqui, né? No ano de 2021, atuou também como professor convidado da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, depois você me corrige a pronúncia se estiver errada, e na Universidade Autônoma do Estado de Hidalgo, no México. E também, e é muito legal isso, é um dos pareceristas da Secretaria Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes, e essa é a ligação que também te traz a cidade de Mogi das Cruzes, né, Alexandre? Então, queria te dar as boas-vindas ao primeiro Seminário Internacional de Cultura de Mogi e te dar bom dia e te agradecer muito pela presença aqui. A apresentação, então, agora vai ser online, então, uma hora eu vou olhar para cá, uma hora eu vou olhar um pouquinho aqui para a plateia. A palavra é sua. Maravilha, Manuel. Um prazer te conhecer e um prazer estar aqui nesse evento, né? E um evento tão importante, justamente para a gente dialogar sobre cultura, né? Que é uma temática que nos é tão cara, né? Então, inicialmente, eu gostaria de saudar a todos e a todas que estão nos ouvindo. Uma saudação especial à secretária de Cultura, a senhora Kellen Chacon. Também uma saudação à Juliana Niemeyer, que foi essa ponte, né, para estar falando com vocês aqui. Também um abraço para a Ana Cristina Grilo e todos os envolvidos na organização desse evento, porque eu sei que dá muito trabalho, né, para montar um evento desses. Aquela semana que a gente não dorme, aquela semana que a gente vai dormir muito tarde, vai acordar muito cedo, mas no final das contas, em nome da cultura, né, a gente entende que vale muito a pena. Bacana, né, a gente sempre ouvir, né, essa biografia, a gente pensa, né, como o tempo passa rápido, né. E ali no currículo não falei tanto da trajetória como parecerista, mas eu vou começar, né, esse nosso assunto hoje falando um pouco dessa função mesmo, né, que é uma função que já existe há um tempo, mas parece que ela existe há pouco tempo, né, em muitos lugares. Então, eu comecei a avaliar projetos culturais por 2013, né, inicialmente por comissões a convite, né, e depois fui participando de editais de seleção de pareceristas pelo Brasil. Existem muitas realidades, né, diferentes fazeres, né, para essas convocações de pareceristas. Uma maneira é por indicação, né, a partir das secretarias, tanto de cultura de município, estado, ou por parecer, né, e tem crescido, por parecer, desculpa, por edital.
e tem crescido editais que selecionam os pareceristas. E isso é muito importante. Por que é importante? Porque com isso a gente garante uma maior pluralidade nessa participação de pareceristas, enriquecendo o processo do olhar sobre os projetos, né? E também nas sugestões para editais futuros terem melhoramentos, né? Então, pensando nessa trajetória, eu avaliei projetos em diferentes estados, né? Tanto em contexto municipal quanto estadual e também nacional, né? Em determinado período. Então, eu avaliei projetos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal, Rondônia, Pará, Amapá, e eu vou me esquecer de algum lugar. Mas, então, essa pluralidade de locais faz com que a gente também tenha um olhar da cultura brasileira amplo, porque o Brasil é gigantesco, né? E a produção cultural no Brasil ela é incomparável, eu diria, se a gente olhar para outros países, né? Porque a gente tem uma diversidade muito grande e um país que tem uma extensão geográfica muito grande também. Então, como eu sempre digo, eu me sinto muito privilegiado de ter essa oportunidade de entrar em comissões e poder ter esse acesso a essa cultura particular que cada local vai oferecer. Mas indo direto ao ponto, eu vou tentar não me estender muito, porque eu falo aos cotovelos, né? Mas o meu plano é falar um pouco menos para depois abrir para perguntas, né, ou comentários que o público possa fazer. Mas, então, iniciando a minha explanação, o que eu gostaria de trazer nessa palestra de hoje? Talvez eu fale um pouco aquilo que a gente fala, chovendo no molhado, né, para alguns ouvintes que vão estar presenciando a palestra, que é falar um pouco da própria construção de um projeto cultural. Mas qual o diferencial que eu vou tentar trazer nesse contexto? É o olhar do parecerista para esse projeto. Ou seja, como é que nós, do lado de cá, olhamos, né, ou recebemos as coisas e o que é importante que nós recebamos para que nós possamos compreender o que o proponente está querendo fazer com o seu projeto. Porque sempre se corre o risco, e isso em diferentes fazeres da vida humana, né? Da gente ter muito bem formulado o que a gente quer fazer, só que quando a gente vai redigir isso para uma terceira pessoa, as coisas não estão tão bem explicadas como elas estão funcionando dentro da nossa cabeça, né? Então isso é muito importante, essa comunicação, porque a gente está trazendo uma informação de algo que é muito precioso para nós, e que está muito vivo e muito compreendido para uma terceira pessoa. Então, basicamente é isso que eu vou abordar nessa palestra de hoje, né? Claro, trazendo a minha opinião, né? E na parte final, estabelecendo um diálogo com os participantes. Então, a primeira coisa que eu sempre comento, né, seja quando eu estou dando alguma instrução para algum aluno que está formulando um projeto cultural, ou mesmo quando alguém pede um conselho, que pode parecer muito básico isso, mas é o mais importante. A gente começa a concorrer, digamos assim, ao projeto na leitura do edital. E o que é a leitura do edital? É entender o que esse edital está buscando, né? Qual é o objetivo específico dele? O que expressa esse edital? E a partir disso, eu estabelecer os critérios que o edital está me solicitando. Porque do lado de cá, a gente vai ler o edital e a gente vai ser fiel ao edital. E não necessariamente ao que... a natureza do projeto, né? Pode ser... Já aconteceu de eu receber projetos muito interessantes, mas que, obviamente, estavam deslocados do edital que ele estava concorrendo, né? Então isso é muito importante, é saber colocar o meu projeto dentro de um edital específico, certo? Outra coisa que é bastante importante, principalmente quando a gente tem uma seleção que está envolvendo pareceristas externos, né?
que é o parecerista muitas vezes ele não vai compreender com tanta especificidade o contexto local e regional. Então, é muito importante que o proponente explique o que esse projeto vai impactar e qual é o histórico daquele contexto cultural que ele está pretendendo implementar aquela ideia ou aquela proposta. Dizer mesmo como é que é o ambiente cultural daquela região, daquela comunidade, e como é que esse projeto vai se enquadrar dentro, né, ou como ele vai impactar dentro dessa comunidade específica. E também é uma coisa que é fundamental, né, escrever e especificar com muita nitidez o que será feito. Porque em alguns casos, não é o caso de Mogi das Cruzes, né, dos editais de Mogi das Cruzes, mas acontece em diferentes editais, inclusive editais estaduais de alguns lugares, que os pareceristas muitas vezes eles não são da área específica que eles estão avaliando. Por exemplo, um edital de ocupação. O edital de ocupação, o parecerista ele vai ter que dar conta de analisar um projeto de arte visual, projeto de teatro, projeto de música, só que a formação dele, ou digamos a especificidade ou expertise dele, vai ser apenas de uma dessas áreas, né? Ou ele vai ter uma experiência maior na gestão. Então é muito importante que o que vai acontecer, né, e todo digamos, o procedimento desse projeto seja muito bem especificado, né, para que o parecerista compreenda que o proponente está se demonstrando capaz de realizar aquela ação. E uma outra coisa, dependendo do edital, né, que o proponente pretende inscrever o seu projeto, é muita objetividade e muita nitidez no que ele está escrevendo, porque é muito comum, né, os pareceristas terem uma demanda enorme de projetos para avaliar, num tempo muito curto de realização dessas análises, né? Então, claro, isso depende muito de edital, depende muito de local, mas tem locais que a demanda vai ser muito ampla, né, de ter, sei lá, uma quantidade de 300 projetos para avaliar num período de uma semana, 2, né? Não é o mais comum de acontecer, mas pode acontecer também. Então, daí é muito importante que o proponente seja muito objetivo e muito nítido no que ele pretende esclarecer para esse parecerista. Seguindo aqui, do que eu vou considerar as questões básicas para formular um projeto, de novo, né, pela perspectiva de quem está avaliando. Então, voltando um pouco, né, de novo, essa questão da leitura do edital. É fundamental que o edital seja lido e compreendido. E, às vezes, há canais de comunicação com a Secretaria de Cultura ou com os diferentes agentes culturais para sanar dúvidas que tenham sido colocadas, né, de aspectos que tenham sido colocados no edital, mas que para o proponente aquilo não está tão nítido de compreensão. Então, vão atrás de esclarecer essas dúvidas antes de submeter a proposta, para justamente evitar de ter algum desencontro de informação ou algum não entendimento ou compreensão daquilo. E o principal, atender a todos os requisitos solicitados no edital, porque isso é eliminação, né? Às vezes tem documentos que são necessários e que às vezes a gente passa. Então, sempre minha sugestão, fazer uma listinha, um arquivo de Excel, que seja, né, uma planilha, e fazer um checklist do que foi feito, do que falta fazer. E dentro disso, planejar a submissão do projeto alguns dias antes da data de fechamento de inscrição. Se for uma inscrição online, isso é mais importante ainda. Por quê? Porque pode ser que o site esteja com muito fluxo de acessos e a gente não consegue escrever. E eu passei por isso como proponente. Foi em 2009, eu ia propor um projeto para a Petrobras. A gente acabou, né, estando envolvido com outros projetos e não conseguiu submeter antes. E a gente tinha 5 horas para submeter o projeto e não teve jeito da gente conseguir submeter o projeto, porque o sistema estava sobrecarregado. Então, isso é muito triste, né? A gente trabalha horas para formular um projeto como proponente e chega na hora da submissão a gente não consegue fazer justamente por uma sobrecarga do sistema, né? Mas mesmo quando é presencial, que a gente protocola, no protocolo, seja municipal ou estadual, não deixem para o último dia, porque coisas podem acontecer, né? Sei lá,
o ônibus pode quebrar, o meu carro pode quebrar, eu posso, sei lá, acontecer alguma coisa, né, que impede que eu possa fazer esse protocolo. E, fundamental, estar atento à linha artística e às especificidades do projeto, ou seja, refletir se esse edital é adequado para a minha proposta, para tentar não forçar a barra, porque quando a gente está lendo o projeto é o que a gente mais recebe, a gente vê aquela coisa assim, ó, tipo, esse projeto ele não cabe aqui nesse edital, mas o cara tenta espremer e fazer uma mágica ali para tentar trazer ele para caber dentro desse edital e seria, né, a maior parte das vezes, é uma perda de tempo, porque não vai ser, né, adequado àquilo. Seguindo aqui, cuidar para não fugir da temática cultural, tá? Que isso também é uma coisa que a gente percebe em algumas análises. É muito comum que alguns projetos assumam aspectos das áreas de educação ou da área do turismo, por exemplo. Né? Então, dependendo do perfil do edital, pode estar desvinculado à finalidade específica desse edital, né, que pretende desenvolver aquele mecanismo específico, no caso a cultura. Há alguns editais que vão ter essa permissibilidade de eu abarcar um pouco a parte, né, de educação, de turismo, mas eu tenho que saber se esse edital está me permitindo isso, certo? Ou seja, eu já vi vários projetos que eles eram projetos totalmente voltados à educação e que vão ter o espaço deles, né, dentro de um outro setor que não é necessariamente o setor cultural. Embora, obviamente, que as coisas elas sejam misturáveis, né? Mas cuidem com isso é uma coisa bastante importante. E daí um básico, né, bem burocrático, mas fundamental, que muita gente morre na praia por conta disso, que é ter muita atenção no preenchimento das fichas cadastrais. E daí o que eu recomendo, né, pedir para uma terceira pessoa fazer a leitura de conferência do projeto, porque isso pode nos ajudar, né, ter um segundo olhar dentro dessa perspectiva, né. Claro, às vezes não vai dar tempo, né, às vezes a gente está tão envolvido em tantas coisas que a gente não consegue isso, mas cuidar muito nesse preenchimento da ficha cadastral, conferir isso. E, por fim, né, dentro desse aspecto aqui, conferir a planilha orçamentária, né, fazer os cálculos para ver se não tem erro de cálculo, para ver se não tem valores discrepantes. A gente às vezes quer colocar R$1.000, a gente bota 10.000, às vezes a gente quer colocar 5.000, a gente bota 500, tá? Então isso é muito importante, porque quando a gente está olhando e avaliando os projetos, o orçamento é das coisas mais importantes que a gente vai olhar, porque é o dinheiro público, né? E como é que esse dinheiro público está sendo colocado dentro dessa proposta. Seguindo aqui, a respeito do objeto, tá? O objeto é uma das coisas mais fundamentais para eu, quando estou lendo o projeto, compreender o que é essa proposta, né? Então, redigir de maneira concisa e muito objetiva o objeto do projeto, tá? O detalhamento do objeto não deve ser muito longo, e eu tenho que entender, eu quero fazer 10 shows de choro no Teatro Municipal. Eu quero fazer 2 exposições de arte e uma oficina de cerâmica com alunos da escola pública. Assim, tipo, o objeto é isso, é uma coisa assim, em 2, 3 linhas eu consigo entender o que é o projeto. Muitas circunstâncias de avaliação, eu fui compreender o que era o projeto somente depois de, sei lá, umas 3, 4 páginas de leitura, e isso prejudica muito a avaliação do projeto. Porque é fundamental que o proponente saiba explicar com nitidez o que ele pretende com o projeto e já de cara, assim, tipo, o parecerista está lendo, agora eu estou entendendo, agora me explica como tu vai fazer isso, tá? Mas o que, né, que é o objeto, ele tem que estar muito, muito bem explicado já de cara. Tá? E cuidar com os regionalismos ou com aspectos que possam parecer óbvios para as pessoas do local onde circula o proponente. Porque, lembrando, os pareceristas muitas vezes não conhecem o contexto local como os proponentes. Então, às vezes é aquela coisa, não, porque funciona assim aqui e tal. É importante trazer elementos para a compreensão disso, né? Como é que qual o indicador que se tem para avaliar determinado fazer. E por fim, dentro desse aspecto, fornecer, no caso, né, dos projetos de música, fornecer exemplos sonoros, né, do que vai ser colocado, exemplos visuais ou audiovisuais do produto cultural, sempre que possível, né, porque isso também é muito importante para compreender artisticamente, né, o que vai ser realizado.
Um outro item que é muito importante ter uma atenção, né, na redação do projeto é detalhar o porquê da importância desse projeto para a cena cultural local e para a comunidade que o projeto pretende atingir, né? Demonstrar o contexto e a importância daquele projeto para fomentar a cadeia cultural local, né, assim como aspectos sociais do entorno que possam ser impactados em razão desse projeto, né? Lembrando, né, o projeto ele vai utilizar de dinheiro público, então a gente precisa entender qual é o potencial que ele vai gerar, tanto para a cadeia cultural, né, para geração de oportunidades de trabalho, para desenvolvimento cultural, né, para cultura e desenvolvimento da região, e também nos aspectos sociais, né, se essa ação ela está abrangendo a sociedade de uma maneira plural, né, que se eu estou abarcando grupos sociais menos privilegiados, se eu estou indo em direção, né, a locais mais periféricos, e se eu estou promovendo essa integração da comunidade com esses grupos. Claro que tem editais que vão priorizar um pouco mais esses aspectos, tem editais que priorizam um pouco menos, tá? Mas é sempre importante levar isso em conta, porque isso vai justificar a injeção desse recurso público nesse projeto. E destacar as potenciais continuidades que o projeto pode ter, ou que ele pode propiciar na cadeia cultural em que ele será implementado, né? O que pode ocorrer após a finalização desse projeto, né? A continuidade dele. Porque a gente espera isso, a gente espera que o recurso público ele venha, né, para o artista, né, para o projeto cultural, como um estímulo, como um combustível para aquele projeto poder ter um ecossistema próprio. Claro que a gente entende, né, nosso contexto é complicado, né? A gente depende muito para as ações culturais de mecanismos públicos para fomentar a cultura, mas é interessante que eu sempre veja o que esse recurso público pode estimular para aquilo funcionar de uma maneira um pouco mais autônoma, certo? E formular um bom objetivo geral e objetivos específicos. Fazer uma síntese quando eu falo do objetivo geral e dos objetivos específicos. Na maior parte dos casos que eu avalio, eu vejo que é suficiente, seria suficiente apenas um objetivo geral e não mais que 3 objetivos específicos, né? Às vezes tem uma lista lá enorme de objetivos específicos e eu vejo, nossa, isso poderia ser concentrado em 3, 4 no máximo, né? E lembrando, né, que os objetivos específicos eles vão ajudar a atingir o objetivo geral, o objetivo principal do meu projeto. Referente às pessoas, né, toda a cadeia humana que vai estar impactada pela minha proposta, né, eu fazer aquela pergunta: para quem é o meu projeto? Qual é o meu público-alvo? E não jogar um número aleatoriamente, ou seja, quantificar, mas justificar os números apresentados, ou a maneira como o proponente chegou a esses números. E como é que a gente faz isso? É fazer uma análise de um evento similar ou igual, às vezes é uma reedição de algum evento e tal, ou é um produto cultural que tem outras, né, no mundo, na cidade, no estado, no país, no mundo, existiram outras ações culturais semelhantes, e a partir disso eu consigo ter, digamos, um aspecto de comparação, né, um parâmetro para eu poder comparar. Esse projeto é muito parecido com o que eu quero fazer, teve um número X de público, então eu acredito que tem esse potencial, né? Ou também fazer uma análise de mercado local, que é muito importante também, de ver coisas similares a isso, eu imagino que possam impactar dessa maneira, tá? E justificar isso é muito importante, né? É muito importante para quem está lendo entender que aquele número não é um número vazio. Eu acredito que no meu evento vão ter 100 mil pessoas, e a pessoa não explicou, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu tenho que entender de onde é que vem esse número, né? De onde é que surgiu essa quantidade, né? Essa estimativa. E também eu especificar quais setores específicos da sociedade que esse projeto pretende impactar, né? Sejam questões etárias, ou, né, por exemplo, um projeto para crianças.
para adolescentes, para adultos, para idosos, ou se eu vou atingir pessoas com deficiência, ou se eu vou atingir camadas menos favorecidas da sociedade, ou se eu vou lidar com diversidade de gênero, ou se eu vou abordar aspectos étnicos, né? Então, isso é muito importante também, eu expressar isso, né, quando eu faço essa pergunta de para quem é esse meu projeto. E dentro disso, desse olhar das pessoas, né, como eu gosto de dividir aqui, uma atenção muito especial aos aspectos de acessibilidade, né? Eu acessar a lei da inclusão e eu estar por dentro, né, dos aspectos legais que eu preciso colocar nos meus projetos, seja dentro do próprio edital ou seja nas leis maiores, né? E me perguntar o tempo todo, né? Independente de eu ter essa, digamos, obrigação cívica, moral e social, eu perguntar, o meu projeto ele é acessível a todas as pessoas? Se eu estou incluindo também, né, dentro não só do que eu vou oferecer para fora do projeto, mas também para dentro do meu projeto. Eu estou incluindo profissionais na planilha orçamentária para trabalhar com pessoas com deficiência, e que em muitos editais é obrigatório, inclusive, né, eu tenho um percentual, eu nomear profissionais que trabalhem né, com pessoas com deficiência, mas também eu também estou incluindo dentro da minha equipe de trabalho pessoas com deficiência. Isso também é uma reflexão que às vezes a gente vai conseguir, às vezes não, né? Mas eu acho que é pertinente e interessante que a gente coloque. E daí dentro das ações a gente incluir audiodescrição, intérprete de Libras, locais com acesso universal para as pessoas poderem acessar o espaço onde vão ocorrer as ações culturais, banheiros acessíveis, né, se o evento é externo, eu incluí banheiros químicos acessíveis também, legendas para audiovisual, que é obrigatório, recursos em braille, se possível, né, quando tenha material gráfico, ou quando tem algum trabalho de arte visual, ou mesmo de outras interfaces artísticas, recursos táteis, tecnologias assistivas para surdo, enfim, né, eu tenho esse olhar, eu tenho um tempo, digamos, na formulação do meu projeto que eu vou dedicar a esse olhar da acessibilidade. Ainda pensando, eu falei que eu falo demais, né, gente, mas eu vou tentar correr um pouquinho aqui. Ainda dentro desse guarda-chuva das pessoas, né, pensando na ficha técnica. Importante eu especificar ao máximo a equipe que vai trabalhar no projeto, tá? Incluir currículos, portfólios, mesmo quando não é solicitado no edital, certo? Geralmente no edital vai solicitar que eu tenha o currículo completo e o portfólio do proponente. Tá? Cuidado com isso também, às vezes eu só recebo o currículo, mas eu não tenho o portfólio com as comprovações, né, do proponente ou da equipe. Isso é bem complicado, assim, para eu conseguir avaliar a trajetória dessa pessoa. E, geralmente, o parecerista, ele não avalia, o cara ganhou o Oscar, né, o cara ganhou o Grammy, o cara... Não, eu quero saber se ele já trabalhou com coisas similares dentro do contexto que ele vai trabalhar, mas para isso eu preciso de comprovações, né? Eu preciso ter alguma clipagem de jornal, preciso ter algum folder de evento, né? Então, documentar de alguma maneira para que eu compreenda que isso foi realizado, né? Não só colocar listagem de currículo. E também, se possível, e de preferência, né, incluir os termos de ciência desses profissionais que vão participar do projeto. Ou seja, eu ter documentado ali com a assinatura do profissional que ele está ciente de que, se o projeto for aprovado, ele pretende participar desse projeto. Mesmo que, por vezes, a gente tenha que trocar, né, a equipe por motivos, nem motivos, né? Mas é importante que se tenha essa organização de isso aqui é o meu universo de profissionais e eles estão cientes desse projeto. Isso dá uma força muito grande ao projeto para quem está lendo de fora. E uma coisa que eu acho interessante, né, como uma dica, né, para quem acaba avaliando muitos projetos, que é apresentar inicialmente uma biografia bem rápida, introdutória, né, de um parágrafo, 2, de cada membro da ficha técnica e depois especificar com mais nitidez
o restante do currículo, tá? Isso é bastante bom porque daí torna dinâmico assim, já entendi quem é esse cara, tá, deixa eu ver mais o que ele fez, né? Mas eu tenho essa introdução, assim, tipo, a apresentação, o fulano, tá, pô, daí começa a parte mais dura, digamos assim, do currículo. E quando acontecer, né, acontece muito a gente na correria de propor projetos, às vezes a gente não consegue fechar tudo como a gente gostaria, né? Que é quando todos os profissionais ainda não tiverem sido escolhidos, né? Justificar o porquê de esses nomes não estarem presentes no projeto. E demonstrando quando que eles vão ser contratados e especificar também quais serão os critérios para escolhas deles, tá? Isso deixa o parecerista assim, não, tá, esse cara tá entendendo o negócio, tá? Sabendo com quem que ele quer trabalhar, quais são as funções que vão ser necessárias para esse projeto. Então, ele não conseguiu achar todos os profissionais, né? Uma coisa comum, né? Muitas vezes a gente não conseguir todos os setores, né? Porque a gente está, principalmente esses projetos maiores. Mas eu estou entendendo como é que é esse procedimento dele para essas escolhas. E, de preferência, descrever as atuações desses profissionais nas diferentes etapas de produção do projeto, né? Incluindo a pré-produção, a produção e a pós-produção. Demonstrando também que esses profissionais selecionados possuem experiências nos fazeres específicos que realizarão no projeto. Ou seja, é importante ter a convergência do histórico de atuação do proponente com as ações a serem desenvolvidas e também, se possível, com a comunidade que ele vai atingir, né? Ou seja, são os dois lados, assim. Esse cara, principalmente o proponente, ele já fez isso, ele tem expertise, experiência de fazer isso, porque ele demonstrou que historicamente ele consegue fazer isso, e ele também tem a atuação naquele espaço, ou naquela comunidade, ou naquele nicho que ele pretende desenvolver a ação, porque isso vai dar mais força de potência para aquele projeto, tá? Isso às vezes não é possível, tá? Mas quando for, e quando eu puder trazer essa fusão, isso dá uma potência muito grande ao projeto. E, né, fechando, já tinha comentado um pouco antes no subitem anterior, mas serão contratadas pessoas com deficiência, há equidade de gênero na minha ficha técnica, eu estou contemplando pessoas de diferentes etnias na minha equipe, há um olhar também sobre as regiões e comunidades periféricas na minha proposta e na minha equipe de trabalho. Então essas coisas também são muito relevantes e importantes, porque daí eu estou demonstrando que o projeto, desde a base, ele está tendo um olhar mais amplo de atuação na sociedade, né? Lembrando, a gente está falando de projetos públicos, né, que vão receber recurso público. Então, o nosso objetivo é integrar, né, as ações com a comunidade. Então, é muito importante que isso já aconteça na base, que isso já aconteça na minha ficha técnica de trabalho. Alexandre, deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho aqui. Claro. Existem editais, é bom que você toma uma aguinha aí, né? Existem editais que, inclusive, eles diferenciam os critérios, né? Então, a gente aqui tem começado a trilhar esse caminho também, mas existem alguns editais que já faz algum tempo que eles dão uma pontuação maior justamente se você tem na equipe técnica essa diversidade social, né, brasileira. É isso? Estou certo ou estou falando besteira? Perfeito, Manuel, exatamente. E isso é uma coisa crescente, né? Cada vez mais os editais estão inserindo essas especificidades. Então, já é aquela dica assim, se isso nos editais que o proponente está acostumado a se inscrever ainda não está acontecendo, é muito provável que logo vai acontecer. Então já é interessante fazer esse movimento antecipado, né? Porque isso faz muita diferença na pontuação. Dependendo do edital, essas pontuações específicas vão fazer a diferença de ser aprovado ou não. Não necessariamente de ser aprovado ou não, mas de ser contemplado ou não, né? E faz muita diferença. Dependendo do edital, faz muita diferença. Eu já participei de comissões que estava incluso também o regionalismo, né? Então, não só no âmbito de ações do projeto
para comunidades menos privilegiadas ou mais periféricas, ou com menos produção cultural, mas também dos profissionais dentro da ficha técnica trabalhando para o projeto, né? Então, muito bem apontado, Manuel. É algo que eu acho que é bem interessante dos proponentes já estarem atentos como, né, uma antecipação dessa ação. Né? Perfeito, obrigado. Continua aí. Imagina. Então, seguindo aqui, né, ainda no item das pessoas, referente ao aspecto de divulgação, é uma coisa que às vezes é negligenciado dentro das propostas, né? Então, fundamental, apresentar um plano detalhado de como ocorrerá a divulgação, né? Evitar de terceirizar a responsabilidade do detalhamento dos procedimentos de divulgação para a agência que vai fazer, né? Eu vou fazer com a agência lá e tal, então eles que cuidam de tudo. Não, é importante para o parecerista entender como é que vai ser feita essa divulgação minimamente, né? Então, especificar, especialmente na planilha orçamentária, para onde serão destinados os recursos dos diferentes gastos presentes no âmbito da divulgação, né? Então, incluir o recurso para peças físicas e digitais de divulgação, para impulsionamento pago em redes sociais, para elaboração do design gráfico, né, o profissional que vai elaborar isso, para spots em rádio, TV, carro de som, dependendo do contexto, né, ou distribuição de filipetas, né, de folders. Então isso é muito importante. E dividir também. Existem os gastos de recursos humanos, né, na prestação de serviço, mas também existem os gastos de materiais, né. Então isso é bem importante que, na medida do possível, seja especificado. E também, né, voltando, né, fechando, porque a gente, nesse âmbito das pessoas, isso veio 3 vezes, né? Então, ficar bem atento a isso, que é incluir os aspectos de acessibilidade na divulgação, né? Então, a minha divulgação, fazer essa pergunta quando a gente terminar a redação do projeto. A minha divulgação, ela tá sendo acessível às pessoas? Eu estou pensando nisso, né? Eu estou divulgando para todos, né? Então, isso também é uma pergunta bem interessante de eu realizar. E por fim, né, dentro desse item, ficar atento aos percentuais expressos em edital para os recursos de divulgação. Não sei se é a maior parte, mas muitos editais especificam valores específicos que estão associados a percentuais do valor total do projeto. Tá? Então, conferir isso para ver se os valores de divulgação estão dentro, né, dos percentuais necessários. Agora, falando das ações, né, aquilo, né, como tudo vai ser feito, né, no meu projeto. Então, detalhar as diferentes etapas de produção, né, a pré-produção, a produção e a pós-produção, justificando como elas ocorrerão e como elas vão ser desenvolvidas no projeto. Né. De preferência, conectar o plano de ação à planilha orçamentária, para que eu consiga entender as coisas caminhando junto, para conseguir demonstrar com precisão que as etapas do projeto estão alinhadas ao orçamento previsto. Tá? Isso é fundamental. Evitar botar datas precisas para os acontecimentos do projeto. Por exemplo, vai ter um concerto no dia 20 de maio. Em 2020 e 2021, com a pandemia, nos mostrou que as coisas, né, não são sempre como a gente gostaria. Né? Então, é mais útil e mais confortável e menos problemático que a gente coloque um pouquinho mais amplo, assim, trabalhar com semanas ou com meses, mas não necessariamente com uma data cravada, assim, vai ser nesse dia. A não ser que sejam festividades, né, sei lá, Natal, Páscoa, né, obviamente, né, que a gente não, Carnaval, a gente não tem que especificar, de fato, é aquela data que vai acontecer, né, mas em outros projetos em que não se tem essa conexão direta com uma data específica, melhor eu me afastar um pouco e não cravar um dia determinado, né. E daí aqui eu coloco é preferível trazer um percurso cronológico um pouco mais amplo, demonstrando possibilidades de adequação frente a imprevistos. E também, dentro dessa etapa, né, das etapas de produção, das ações, demonstrar quais serão os profissionais que atuarão em cada etapa do processo do evento, né, ou do produto cultural que se pretende.
E isso é uma coisa que na maior parte dos editais está expressa, e muita gente perde ponto com isso, tá? Quando eu proponho ações formativas, eu tenho que apresentar um plano metodológico para elas, né? Principalmente quando eu estou lidando com crianças, né? Eu tenho que mostrar para o parecerista o que eu vou fazer ali, qual é o meu objetivo metodológico, quais são os conteúdos que eu vou abordar e de que maneira, tá? Porque isso é crucial para eu avaliar essa ação integrada à questão cultural. E também trazendo profissionais que tenham experiência em ações formativas, especialmente com crianças, porque tem toda uma especificidade, conhecimentos específicos que a gente precisa abarcar. Então, para eu entrar numa escola, dar aula para uma turma, né, de uma ação que esteja vinculada ao projeto, eu preciso de alguém que tenha uma formação, né, ou experiência em ações similares, né? Então isso é bem importante de eu ter colocado ali, ou no caso ter algum consultor ou alguém que está fazendo uma mediação ou alicerçando essa comunicação, certo? Ainda, né, eu vou falar disso mais para frente, mas se eu trabalho com escola, eu preciso de carta de anuência do espaço, né, porque a gente não consegue entrar nas escolas sem autorizações específicas, né? Então isso é muito importante. Pulando agora para a parte financeira, né, que é sempre a dor de cabeça dos proponentes, né, fazer as fichas orçamentárias, as planilhas orçamentárias. Na verdade, a dor de cabeça é para todo mundo. É para o proponente, é para o parecerista e é para quem vai fazer a prestação de contas depois. Seja do lado do proponente ou seja do lado da secretaria, que vai ter que fiscalizar todo o material. Eu acho que sempre é a parte que dá mais enrosco, a parte que dá mais cansaço para todas as partes, né? Mas é muito importante que se busque uma coerência e detalhamento, o máximo de detalhamento possível na planilha orçamentária, porque é aqui que a coisa aperta mesmo, né? Então, apresentar com nitidez e adequar às diferentes etapas de produção os recursos que serão utilizados no projeto. E uma coisa que é fundamental é eu utilizar indicadores e referenciar esses indicadores quando eu coloco os valores, né? Seja eu usar o SANICnet, por exemplo, para os itens orçamentários no Brasil, ou tabela da FGV, embora esteja super desatualizada, mas eu posso utilizar ela como um parâmetro, reajustando os valores de acordo com os valores praticados no mercado local, e também adequando a situação econômica mais macro, né, que a gente tem, por exemplo, a inflação e tal. Então eu vou ter que, obviamente, adequar isso, mas eu tenho uma base, eu tenho um indicador para alicerçar esse meu orçamento, esse meu cronograma, é muito importante para quem está olhando para esse orçamento. E fundamental, se possível, inserir orçamentos de profissionais nos projetos, especialmente para valores que estão acima dos praticados no mercado, né, ou valores mais altos. É muito importante eu ter os orçamentos, né, para eu entender, realmente aquele cara ali, ele presta serviço, né, e ele cobra esse valor, né? Então, quando possível, de novo, às vezes não dá tempo, né, às vezes a gente está com a corda no pescoço, no prazo, e a gente não consegue, mas é uma coisa que reforça, né, solidifica muito o projeto. E evitar a concentração de muitos recursos a poucos profissionais do projeto, né? É preferível que o projeto tenha como finalidade fomentar a cadeia produtiva do meio cultural, que se pretende direcionar a proposta, né, e espalhando o máximo possível esse recurso. Claro que a gente vai ter dos projetos profissionais que vão ter um recurso maior, que vão ter mais trabalho, né, para fazer dentro daquilo, ou que as suas funções sejam melhor remuneradas. Mas evitar essas concentrações de recursos, porque elas sempre nos geram uma pulga atrás da orelha. Nossa, tipo, o cara está concentrando 60% do recurso do projeto, é um projeto pessoal dele, né? Então, cuidar com isso, claro, né? Tem casos e casos, né? Mas é muito importante isso. E se há uma concentração um pouco grande para um profissional, justifica, né? É sempre pertinente dizer, esse profissional está recebendo mais por estar cumprindo mais funções, né? As funções são melhor remuneradas e tal. Apresentar valores adequados, né? Valores muito altos ou muito baixos também, né? Não é só os valores muito altos, mas também os muito baixos.
eles geram desconfiança por parte do parecerista, né? E a discrepância também, às vezes tem um cara que vai prestar o mesmo serviço que está com um valor 200% mais baixo que o outro, né? Então, ter esse cuidado de equidade, né? Ou de proporcionalidade, ou de isonomia, né? Acho que isonomia é a melhor palavra dentro dessa planilha orçamentária. Não sejam apresentadas discrepâncias, né? E demonstrar ações ou projetos futuros que esse projeto pode gerar, né? Comentei isso antes, mas aqui estimulando, olhando para o aspecto financeiro mesmo, né? Demonstrando que esse projeto ele pode fomentar a cadeia cultural, né? O ecossistema do mercado da música, do mercado cultural, né? Daquela região específica, né? Isso sempre dá um valor maior para o projeto, né? Se eu vejo que aquele recurso investido aqui, ele pode fomentar mais recursos. Claro que também existe o viés esse recurso colocado aqui, ele pode fomentar o desenvolvimento social e cultural daquela região, né? Então tudo isso é pertinente, né? Aqui eu estou falando um pouco mais da parte financeira, mas tudo está integrado, né? Então muito importante eu já sinalizar como proponente o que eu vejo como potencial desse projeto para amplificar essas ações. E dentro disso, né, prever gastos estruturais de acordo com a natureza do evento, né? Ou seja, alimentação da equipe, evitar, muito importante isso, evitar recursos do edital para coquetel. A maior parte dos editais proíbe isso, né? E daí isso vai fazer perder muito ponto mesmo na análise de planilha orçamentária. Mas pega um patrocínio de alguém, né? Ou usa recurso próprio para isso, né? Porque o recurso do projeto é para alimentação de equipe, os profissionais que vão trabalhar, né? E não para o público. Também prevê montagem de palco, incluindo luz e som, aluguel de cadeiras, banheiros químicos, né? Ter digamos, um parâmetro de margem, recursos para ECAD, também é muito importante, que é uma coisa que muita gente se esquece, tá? Mas se eu vou fazer um evento de música, ou teatro, né, que vai ter música ao vivo, eu tenho que já prever isso, eu preciso da autorização do ECAD. Fora alvarás também, né, se o evento é na rua e tal, então isso também eu não posso me esquecer de fazer. E ficar atento aos percentuais de recursos por segmento, né? Ou seja, tem vários editais que vão dizer que recursos administrativos vão precisar de X, recursos para divulgação Y, o proponente só pode receber valor tal. Então, essa proporcionalidade que está expressa no edital é fundamental que eu olhe, porque isso é a primeira coisa que a gente olha quando pega uma planilha orçamentária. A gente vê o que o edital está falando em termos de proporcionalidade. Tá, eu vou cuidar com isso primeiro, depois eu vou ver as proporcionalidades e a isonomia dessa planilha, né? E também é importante atentar para os cargos obrigatórios, de acordo com cada edital. Por exemplo, nos editais do PRONAC federal, sempre não, porque isso é uma coisa, não foi sempre assim, né? De uns anos para cá. Mas tem que ter advogado e tem que ter contador, por exemplo. Então, tem alguns editais que vão exigir isso, outros não, né? Então, cuidado com isso, né? Quais são os editais que, dentro daquele edital, quais são as funções que são obrigatórias que eu tenho que colocar. E não se esquecer de fazer isso, certo? Também especificar se há recurso externo, né, para o meu projeto, né, se eu vou ter algum outro tipo de financiamento, seja de ingresso, seja de patrocínio, seja de apoio, né, então isso eu tenho que expressar inclusive dentro da minha planilha orçamentária, se possível. E apontar se haverá comercialização de produtos culturais. Eu não sei como é que a gente está de horário, Manuel. Posso continuar aqui? Bom, eu vou falando aqui para... Opa, você está me vendo aí? Tô vendo. A tecnologia me deu um tombinho aqui. Nós estamos chegando perto do final. A gente está chegando no final já? Eu acho que sim. Falta mais um pouco aqui. Tá? É que eu queria também deixar um espaço para questionamentos, mas acho que 5 minutos eu consigo fechar aqui. Fechou. Aí a gente vê. Tem uma perguntinha que eu gostaria de fazer aqui também. Perfeito. Então, seguindo aqui... o que eu chamo da categoria do quando e onde, né? Que é crucial demonstrar para o parecerista, né, como proponente, quando as diferentes atividades do projeto ocorrerão
e apresentar um cronograma que seja coerente e que acompanhe aspectos apresentados na planilha orçamentária, né? Então é aquela coisa, o projeto ele tem que caminhar o tempo todo junto, assim, né? Não é uma coisa dissociada, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou fazer outra. Então explicar para o parecerista essa parte temporal, né, do quando as coisas vão acontecer. E prever os imprevistos, né? Fundamental. De novo, né, 2020 e 2021 nos deu uma aula disso, né? A gente tem coisa que a gente não consegue prever, mas eu tenho que ter planos B, né? Se tal coisa não acontecer, será feito de tal forma. Por exemplo, eventos na rua. Se chover, qual é o plano B para isso? Né? Vai ser transferido de data, vai ser transferido de local, vai ser adaptado, né? Então, isso é muito importante, assim, que, principalmente com eventos na rua, acho que talvez seja o caso mais importante dentro disso, né? Então, de já demonstrar dentro do projeto, se acontecer tal coisa, isso vai ser transferido para tal outra coisa, né? Detalhar o local onde ocorrerão as atividades, né, que é o onde, né? Apresentar cartas de anuência dos espaços a serem ocupados, sejam apresentações, sejam ações formativas, né? É muito importante para o parecerista saber que aquilo vai acontecer, porque já tenho, né, a ciência daquelas pessoas que acolhem o lugar, né, quem gere determinados espaços. E apresentar, né, alternativas caso o evento não possa ocorrer naquele local previsto. Eu tenho a carta de anuência desse teatro, tá? Mas se por acaso não acontecer nesse, eu tenho né, outras possibilidades de realização. E especificar o local, né, o melhor possível, quando possível. Ou seja, localização, qual é a estrutura que eu tenho naquele local, né, a estrutura do próprio local. Às vezes até mandar, se possível, né, muitas vezes não é, mas se possível uma planta do espaço para a gente entender, né, visualizar como é que aquilo vai acontecer. Ou demonstrar outros eventos que ocorrem naquele mesmo espaço, né, e coisas nesse sentido. Tá, e agora sim, eu estou me encaminhando para a parte final aqui, que são as coisas gerais, né, que eu gosto de apontar, assim. Então, né, lembrando de trazer uma estimativa de público real, né, utilizando os indicadores, ou seja, trazendo eventos anteriores ou similares como comparação para eu estabelecer essa estimativa. É importante também para o parecerista visualizar como os resultados serão obtidos e qual será o público impactado pelas ações do projeto, né? Então ter essa avaliação, né, do projeto que é fundamental e explicar, né, para o parecerista. Descrever qual pode ser a relevância do projeto para o público-alvo, né? Ou seja, as ações têm potencial para contribuir significativamente para o enriquecimento e valorização da identidade cultural local, né? Fazer essa pergunta mesmo, né? Porque isso é bem importante, saber que esse projeto vai enriquecer e valorizar a identidade cultural local, né? E ainda também uma outra pergunta que pode ser potente a proposta tem potencial para sensibilizar novos públicos, para eu formar plateias, para eu promover artistas, seja artistas mais experientes ou menos experientes, se eu tenho o potencial de fomentar a mão de obra cultural dentro da minha proposta. Uma coisa também, né, um parênteses que me ocorre é quando se fala que vai ter participação, presença de escolas num teatro, né, com a apresentação de uma peça de teatro, uma apresentação musical. Só que o proponente não previu recursos para um ônibus, né? Então isso é importante, eu saber que isso vai acontecer, né? Eu estou sensibilizando o público, estou formando plateia, mas eu tenho que ver que isso está ocorrendo, né? Conscientemente, não uma coisa que ele tem potencial, mas como é que eu vou saber, né? Então dizer quais são as ações que vão acontecer para potencializar esse caminho. E também se perguntar, né, se há uma preocupação de integração comunitária no projeto. Se o projeto está se integrando à comunidade ou sendo só uma coisa tipo, demonstrando isso, mas não chega, né? Não há um diálogo, né, com a população. Também
aspectos que são pertinentes, né? Se o projeto possui inovação na proposta, seja na utilização de tecnologias, né? O que é a primeira coisa que nos vem quando a gente fala de inovação, mas também se ele tem o potencial de ampliar conexões entre as pessoas, né? Seja no âmbito da comunicação ou, né, nesse intercâmbio de ideias. E se perguntasse, o meu projeto ele é singular, ele é original, ele é inovador, eu estou trazendo algo potente e novo, né, para o aspecto cultural que eu estou, né, para o âmbito e para o local cultural que eu estou agindo. E quando for o caso, apresentar aspectos de curadoria, né, incluindo quem serão os profissionais que realizarão a curadoria e quais serão os aspectos a serem observados para a realização das escolhas. Né, porque muitas vezes tem, né, uma programação fechada, mas eu não justifiquei como é que eu cheguei naqueles artistas, né? Quais foram os critérios que eu utilizei para chegar naqueles artistas, ou ainda, eu não defini a programação cultural, mas eu vou ter um curador. Mas eu não falei quem é o curador, a experiência de curadoria que ele tem, a experiência profissional e artística que ele tem, ou também não especifiquei quais são os critérios que vão definir quais são os artistas, né, que vão estar presentes nessa minha proposta. E por fim, né, agora encerrando de fato, né, a minha explanação, busquem ler os pareceres ao final das avaliações, independente do projeto ter sido aprovado, inclusive ou não. Né. Pode ser muito instrutivo observar o que foi apontado pelo parecerista para o seu projeto, em busca de promover um melhoramento no projeto seguinte. Porque isso é fundamental, assim, por que eu não fui aprovado? Está lá a justificativa. Tentar entender isso e tentar olhar para esses pontos para reforçar eles para um novo edital, né? E daí eu gosto de falar isso, né? Compreender que a diversidade de pensamentos e opiniões enriquece as políticas públicas e as demais políticas, as políticas culturais, no caso, e as demais políticas públicas. Era isso. Aqui eu deixo o meu contato de e-mail, se alguém quiser trocar alguma ideia. E também aqui tem o arroba, né, para as redes sociais. Muito bom, Alexandre. Bom, queria pedir uma salva de palmas para o Alexandre. Ouvindo aqui o pessoal. Eu que agradeço. Bom, queria fazer uma pergunta rápida e também abrir a perguntas de quem está por aqui. Queria que você fizesse desse para a gente um panorama bem rápido, assim, sobre como você tem visto os projetos daqui de Mogi, aqui da cidade de Mogi das Cruzes, né, que você já tem participado já há algum tempo como parecerista, e eu queria que você desse esse panorama para a gente, falasse um pouquinho, em linhas gerais, né, como você tem visto os projetos, o que de repente é possível melhorar, até para as pessoas que estão aqui, mas também para quem for ver essa palestra um pouco depois, enfim. Bacana. Tentando recordar assim um pouco, né, eu participei de 2 comissões, né, em Mogi, e foram também circunstâncias muito diferentes de projetos, né, porque uma delas, se não me engano, foi a Lei Aldir Blanc, que foi no Brasil inteiro, né, um edital muito particular, né, que não é, digamos assim, não é o padrão, né, a gente ter esse edital. Então, daí, claro, é um outro olhar que a gente tem, inclusive como parecerista, para avaliação, né? Porque era uma lei de emergência cultural, então o rigor da avaliação ele é muito diferente, né? Obviamente, ainda em 2020, né? Que era, né, o ano que a gente estava apavorado, né? Todos nós do setor cultural, e não só do setor cultural, obviamente, mas especialmente do setor cultural, a gente estava sem saber o que fazer. Mas assim, olhando, né, dentro de outros editais que eu participei, talvez uma coisa que tenha me chamado um pouco a atenção, especificamente nos projetos de Mogi, primeiro, né, o lado positivo que tem muita coisa muito boa sendo feita na área da música, né, que foi a área que eu atuei, e eu fiquei muito contente de ver os trabalhos. Né, tanto nos projetos de Lei Aldir Blanc como nos projetos seguintes, assim, é uma produção muito rica. Depois também procurei outras coisas que eram produzidas aí, então eu fiquei muito contente, assim,
E não é, como é que se diz, não é porque eu estou no evento aqui de vocês que estou falando isso, senão eu não falaria nada, né? Eu não falaria mal, obviamente, né? Mas eu não precisaria falar, né? Então, eu fiquei muito contente, assim, né? Muita qualidade mesmo de propostas e com uma diversidade interessante. Mas, assim, agora fazendo aquela análise técnica e dura, que é o que a gente faz como parecerista, né? Tanto que a gente não tem muitos amigos, né, nessa área. Geralmente as pessoas nos detestam, né? Então, acho que eles devem imaginar aquele cara lá, ele deve dar no covil dele, daí ele sai do caixão dele para avaliar os projetos e escrever, né? Mas enfim, fora de brincadeira, uma coisa que me chamou um pouco a atenção. Aquele monstro. Isso, aquele monstro, aquele vampiro, né, que não tem coração. Mas enfim, a parte da brincadeira. Uma coisa que me chamou um pouco a atenção foi, talvez, uma necessidade de olhar um pouco mais para a acessibilidade. Eu sei que é desafiador no início, né? É difícil a gente ter, eu não sei como é que também é a realidade dos profissionais que atuam com inclusão dentro da cidade, né? Eu não tenho muito esses dados, mas eu senti que vários projetos, e isso foram coisas que retornaram também, em caso de alguns que eu solicitei, né, para a inclusão disso, que é cuidar um pouco mais com esses aspectos de acessibilidade, de incluir, por exemplo, audiodescrição, né, de dizer como é que é aquele palco. Né? Inclusive, por exemplo, eu aqui nessa palestra não fiz audiodescrição de mim, né? Que eu estou aqui com um suéter, uma camisa polo, uma pessoa branca de olho verde, que tem um quadro com bicicletas e um céu atrás, tem teclados, né, no meu espaço, um quadro branco, e eu tenho cavanhaque, e estou sentado numa cadeira preta, né? Essas coisas, elas são muito importantes para eu estabelecer uma comunicação um pouco mais presente dentro por exemplo, né, da população cega. Isso não é difícil de fazer, mas é difícil da gente pensar quando a gente está com aquele prazo, que semana que vem acaba o meu edital, eu tenho que contratar um monte de profissional, eu tenho que correr atrás de um monte de carta e documento e documentação. Então, minha sugestão, pensem nas ações de acessibilidade antes de qualquer edital abrir. E o que é isso? É no dia a dia de vocês, proponentes, trazerem uma visão mais plural e uma visão de acessibilidade, pensando nisso, pensando, uma pessoa que não consegue caminhar, como é que ela conseguiria acessar a minha proposta cultural? Uma pessoa que não consegue ouvir, como é que ela, né, conseguiria acessar ela mesmo com música, né? Existem inclusive projetos de músicos, né, no Distrito Federal tem um projeto muito interessante de percussionistas surdos, né? Então, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, mas a gente tem muitas coisas que a gente já consegue fazer e que muitos projetos já integram, né? Então, esse questionamento referente à acessibilidade, eu acho que ele tem que ser para a vida, né? Mas quando a gente está fazendo um projeto para um recurso público, ele é obrigatório, ele já não é nem uma escolha, né, ou uma maneira. Ele é obrigatório, porque a gente tem uma lei federal, né, que está acima de todas as outras leis, e que, claro, às vezes os editais vão reforçar, mas que é fundamental que a gente olhe. Legal, bacana. Obrigado, viu, Alexandre? Alguma pergunta na plateia? Tranquilo, podemos encerrar? Uma curiosidade. O Paulinho aqui, peraí, só um pouquinho, Alexandre. Uma pergunta, mas é mais curiosidade. Olá, Alexandre, tudo bem? Na verdade, é uma curiosidade que eu tenho. Na questão da regionalidade, na questão como o parecerista se prepara, como ele se capacita para poder atuar, trabalhar diante assim, da diversidade
né, de projetos e do campo de atuação dele. Assim, só era uma curiosidade que eu tinha para poder saber. Porque até para a gente, né, às vezes é complicado de identificar como que a cultura é viva, né? Então ela vai modificando, mesmo para a gente que está no local. Às vezes o que eu analiso que é de uma forma já mudou, hoje já mudou completamente. Aí eu fico pensando como é o parecerista aqui, às vezes está distante, longe, como é que ele se capacita, como é que ele se prepara. Legal, deixa eu ver se eu entendi. Qual é o seu nome? Desculpe. Paulo Ferreira. Bom dia, Paulo. Agora já é boa tarde, né? Obrigado pela pergunta. Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. Como o parecerista ele dialoga com a diversidade, com o regionalismo cultural, é isso? Exato. Isso. Exato. Perfeito. São coisas bem como é que se diz, amplas que a gente vai levar em conta, né, quando a gente está analisando os projetos. Cada local tem a sua especificidade, tem a sua produção cultural e eu acredito, né, mas isso é uma coisa minha, eu acredito que o parecerista, antes de assumir um edital para avaliar, deva fazer uma pesquisa, né, como é que é aquele local, que tipo de produção cultural é feita naquele local, para não ser um alienígena né, embarcando na cidade, né? Mas, de todo modo, a maior parte dos editais já prevê algum olhar para o enriquecimento da identidade cultural local, né? Então, o que é importante, por exemplo, no lado do parecerista, é eu entender como é que o proponente está fazendo esse diálogo dessa cultura local, como que ele está trazendo de inovação, de originalidade dentro da proposta dele. Mas, o que eu comentei lá no início, né? Às vezes, o parecerista, o proponente, desculpe, ele coloca que a apresentação vai ocorrer na praça tal. Para o proponente, essa praça X, ela tem um significado, né? Para a comunidade ela tem um significado, mas para o Google talvez não tenha, né? Quando eu fizer a minha pesquisa sobre o local, talvez aquela praça ela vai ter uma descrição e tal, mas eu não vou saber que no domingo de manhã acontece uma feira de tricô, né? Mas o proponente sabe. Só que o proponente tem que dizer para o parecerista isso, né? Porque é aquilo que eu comentei. Às vezes para o proponente é tão óbvio isso, porque é a vida dele. Ele vai ali com a família, e às vezes desde pequeno acontece aquilo, e só que aquilo não está posto nas informações mais externas. E eu diria até mesmo dentro da cidade. Por exemplo, eu moro em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Existem coisas de bairro que eu não tenho, digamos, a compreensão, né, o conhecimento que aquilo ocorre de uma maneira tão integrada à comunidade, né? Então são uns detalhezinhos que são fundamentais que o proponente coloque da importância daquele espaço ou daquela ação naquele contexto dentro da identidade cultural daquele local, né? Então, quando eu falo dessa comunicação ter que ser feita de uma maneira bem explicada, dessas minúcias, né? É de pensar que aqui em Porto Alegre, nos domingos, as pessoas vão com uma cuia tomar chimarrão na Redenção. Isso não é um hábito, isso já é uma raiz cultural das pessoas. O cheiro da erva mate faz parte do domingo de manhã e faz parte da memória, né, cultural daquelas pessoas. Só que talvez se alguém de Porto Velho, né, for avaliar um projeto de Porto Alegre, não vai saber como é que é o cheiro da erva mate, né? Então, isso é fundamental que o proponente ele esteja ciente de ele explicar
essa nuance, essa importância cultural tão particular dos locais, né? E, de novo, não precisa nem sair da cidade. Mogi das Cruzes também é uma cidade que vai ter peculiaridades nos seus bairros, que quem mora em outro bairro não vai entender muito bem como é que aquilo se desenha culturalmente. Então, como proponente, a gente tem que explicar o que para a gente pode ser óbvio, mas que não vai ser para quem está lendo o projeto. Perfeito. Não sei se eu respondi o Paulo. A pergunta acho que é muito pertinente, Paulinho, porque realmente acaba sendo uma barreira, né? A barreira geográfica acaba sendo uma barreira, né? Ó, eu morei em Porto Velho é do tamanho de Mogi. É uma capital nacional, né? Tem 400 e quase 500 mil habitantes e é do tamanho de Mogi. É exatamente isso que você falou, né? Às vezes tem essa mesmo, é uma cidade grande, né? Então tem essa diferença de um local para o outro. Acho que tem mais uma pergunta ali. Boa tarde, meu nome é Edilene de Barros. Você falou sobre a inclusão nos projetos, que eles são menos, assim, digamos, de uma certa forma favorecidos. No caso, se eu esqueça de fazer ou eu não coloque essa inclusão no meu projeto, ele seria um projeto que teria digamos assim, não um padrão, mas ele não seria aprovado por tal que eu não coloquei, ou ele seria menos, assim, que pontuação, digamos, para ele ser eleito? Qual o seu nome? Edilene. Como? Edilene. Edilene. Obrigado, Edilene, pela pergunta. Isso vai depender muito do edital, né? Os aspectos de exclusão, eles vão estar postos no edital, né? Mas, geralmente, ações de acessibilidade são obrigatórias na maior parte dos editais. Então, se eu não propuser nada, se eu não colocar nenhuma ação de acessibilidade, provavelmente o meu projeto vai ser reprovado. Se no edital não expressa a reprovação, ele vai perder pontos. E, geralmente, vai perder muitos pontos, porque, muitas vezes, também tem um critério específico de avaliação que é conectado à acessibilidade. Então, esse projeto ele acaba perdendo pontos e, por consequência, muitas vezes é reprovado por não atingir, né, uma pontuação mínima, né? Depende muito do contexto, tá? Mas o que é fato, né, é necessário que todos os projetos contenham ações de acessibilidade, né? Por lei federal, né? Então, estejam muito atentos a isso. Legal, Alexandre. Acho que a gente está chegando no momento adiantado. Tem mais uma pergunta? Você quer fazer uma pergunta? Não? Então, queria agradecer o Alexandre. De uma salva de palmas para quem está por aqui, para o Alexandre. Gente, muito obrigado pela contribuição. Com certeza essa palestra vai ser acessada muitas outras vezes. Acho que você trouxe aí um panorama muito completo sobre como fazer um projeto, detalhes importantes na visão de quem está olhando, né? E deu dicas preciosas. Eu também sou artista, produtor cultural, estava aqui olhando e falando, caramba, isso aqui eu tenho dificuldade. Só que aí uma coisa que mais eu pensei aqui foi o seguinte, como a gente faz o projeto de última hora, sempre de última hora. Eu já fiquei pensando, caramba, eu preciso fazer o projeto, o espetáculo que eu estou montando agora, eu sou de teatro, né? Falei, cara, eu já preciso começar a fazer aqui, porque isso aqui isso aqui é mais difícil e tal. Então eu te agradeço demais, acho que foi muito útil e sigamos em contato. Com certeza aqui não foi a última vez, a gente vai falar mais, de repente até fazer uma outra sessão dessa, especificamente voltada talvez aqui com o pessoal do Conselho de Cultura, com a classe artística da cidade. Obrigado em nome da Secretaria de Cultura de Mogi, Alexandre, e a gente vai se falando. Muito legal, Manuel. Muito obrigado. Só um último parênteses aqui, né? Obviamente, né, essa dificuldade do tempo, ela pertence a todos nós, né, na construção das coisas. E esse mundo que eu trouxe hoje é um mundo ideal, mas nem sempre possível, né? Então, tem coisas que talvez a gente já possa deixar semi-prontas para adaptar em novos projetos. Mas muitas coisas a gente não vai conseguir realizar em todos os editais, né? Então, assim, esse é o mundo ideal, é aquele projeto nota 10, né, que nem sempre a gente consegue, né, por N motivos, realizar.
Muito obrigado pelo convite, né? Foi um prazer muito grande estar no evento de vocês. Fiquei muito contente, não só com o convite, mas com o evento em si, né? E a gestão de vocês é uma gestão que é muito bom de trabalhar com vocês, né? Nas outras circunstâncias que eu trabalhei com vocês, sempre muito bom, assim. Vocês são muito dinâmicos, prestativos, e as coisas são muito nítidas, né, na relação de trabalho. Então, um prazer muito grande estar aqui, e sempre que precisarem, estou disponível, né, seja também, né, no evento, ou também, né, me contatar como queiram. Beleza, obrigado então. Pessoal, obrigado. Daqui a pouquinho, às 14 horas, a gente volta nessa maratona do primeiro seminário com uma palestra sobre cultura, educação e as perspectivas da arte. Valeu, valeu, Alexandre, brigadão.